Estamos estudando o livro de Coríntios e, assim como o nosso irmão Almir falou, próximo semestre nós vamos dar continuidade. Vamos concluir 1 Coríntios e vamos dar continuidade falando sobre 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, o encargo forte sobre a nova aliança, que é o ministério da reconciliação. Então, com respeito a Coríntios, irmãos, ontem concluiu-se, o Rubens concluiu essa segunda série do alimento diário. Agora nós vamos dar prosseguimento no novo alimento diário, a leitura a partir dessa semana, com um encargo forte sobre o Evangelho. E nós temos, a cada leitura, ganhado bastante sentimento, porque não é fácil viver a vida da igreja. É muita luz, irmãos. Os irmãos não percebem isso? Toda semana tem bastante luz de Deus, bastante ajuda. E nós não podemos ficar parados, nem diminuir o nosso encargo. Esse hino que nós cantamos, Precioso Sangue, nós precisamos aplicar todos os dias. Essa esfera de vida da igreja é uma esfera muito propícia. Só que daqui a pouco nós vamos embora, O local de reuniões vai ser fechado. Por isso que a igreja não é 4 paredes. Ou seja, você pode viver a vida da igreja em qualquer ambiente que você estiver. Só que não dá para viver de qualquer maneira. Você precisa viver empoderado, cheio de desfrute de Cristo, porque foi um dos objetivos a Deus enviar Cristo para poder resgatar o homem, é fazer com que esse homem viva na presença de Deus. Então nenhum ser humano, irmãos, ele foi criado para viver numa condição caída, debaixo de um aprisionamento, debaixo de um jugo, como se fosse, ou seja, como se a terra, ou o mundo, ou a esfera onde ele vive não fosse para ele. Viver é bom demais. Viver vida familiar é aprazível. É uma alegria forte, tremenda, irmãos, viver a vida de reuniões. Tem vários irmãos aqui, Cada um com seus problemas, com suas dificuldades, com seus temores, com seus sonhos. Talvez a semana, uma semana de derrota, talvez foi uma semana de vitória. Mas não somos desqualificados. Paulo falou nesse versículo que tudo ele fazia por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí no finalzinho Paulo dá o exemplo aqui de um corredor e fala para nós corrermos de tal maneira que o alcanceis. Qual é o nosso alvo, o nosso objetivo, irmãos? E também é o alvo e o objetivo de Deus. É fazer com que esse homem que foi criado agora recebesse, no nosso caso, recebemos a vida de Deus. Aí Deus quer avançar em nós. É o que nós estamos agora estudando com os adolescentes nos próximos 6 meses, que é o processo da metamorfose. É fazer com que uma lagarta, ali sem nenhum valor, é isso? Mas dentro tem algo. Tem uma vida que quer sair, que quer fluir. Mas quando você olha, você desqualifica. Porque não tem expressão nenhuma. O homem caído não tem expressão nenhuma, irmãos. A expressão dele é a expressão daquele que impera, o príncipe das trevas, Ele impera hoje sobre os filhos da desobediência. Então todo homem nasce debaixo desse jugo. Aí ele se esforça para poder servir a Deus e não consegue. Ele quer agradar os pais e não consegue. Quer ser o melhor marido, mas não consegue.
porque é subjugado por essa esfera maligna. Mas aí, Deus vendo toda a condição do homem, olhando a situação do homem criado, Deus falou: eu não posso mais deixar o homem viver nesta condição, porque ele precisa ter uma expressão na terra. Aí Deus fez algo maravilhoso, irmãos. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo veio, nasceu, né? E foi, ao longo do tempo, crescendo, aos pouquinhos começou a ter experiências mais fortes, de negar o seu eu, negar a sua vida da alma, em favor de algo. Por isso que o Senhor Jesus tinha uma meta, tinha um foco. Ele era alguém que corria de tal maneira. Paulo, irmãos, ele viu toda a condição do homem, expressa nele mesmo. Alguém que era fariseu dos fariseus, não é isso? Alguém zeloso, cheio de tradição, ensinado aos pés de Gamaliel. Alguém totalmente qualificado, um padrão humano para aquela época. Ele ainda falava que ele avantajava a muitos. Mas quando ele viu Cristo, ele viu o que Deus fez por causa do homem. Aí o Senhor Jesus veio, viveu 33 anos e meio aproximadamente. Deus falou: agora eu vou avançar um pouco mais, porque eu achei alguém na terra que é qualificado, alguém aprovado como homem, alguém que viveu para agradar o Pai. Aí Deus falou: ele precisa passar por um processo para resgatar o homem. Aí o Senhor Jesus foi na cruz, um dia, né, morreu, 2 dias, 3 dias, a humanidade, sem esperança, sem expectativa nenhuma, mas Deus estava fazendo algo, movendo-se em favor de mim e de você, produzindo Cristo. Aí no 3º dia a Bíblia fala que o Senhor ressuscitou. Aí o homem saiu e venceu ali o poder das trevas. Aí Deus apresentou um varão perfeito, aprovado, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Apresentou à humanidade alguém que agora podia resolver os nossos problemas, irmãos. Que coisa maravilhosa! Todo mundo sem esperança, aí aparece Cristo para ser o conteúdo, a morada, né, de Deus. Depois em João capítulo 14 ele fala: eu vou, mas eu voltarei para vós outros. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não foi a sua experiência? Um dia nós cremos no Senhor Jesus, e a partir de então, irmãos, a nossa vida mudou extraordinariamente. Os momentos de tristeza se tornaram experiências com Cristo. Os momentos de alegria também não é mais glória para nós, mas é glória para o Filho de Deus que está dentro de nós. Aí o homem pode ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor vizinho, porque está sendo transformado. Uma mudança metabólica está ocorrendo conosco. Paulo falou assim: eu preciso correr um pouco mais, principalmente nesses últimos dias. Agora chegou o lançamento da editora Árvore da Vida, que nós vamos ler nos grupos familiares. Você está preparado para o fim? Estamos, irmãos. A igreja em Coríntios estava preparada? Com ciúmes, contendas, problemas de relacionamento em família, problemas Paulo ainda falou assim: vocês são carnais, tem muita discussão entre vocês. Paulo falou: isso não vai nos levar a ser alguém maduros. Como o irmão Fernando orou, não vai dar para preparar esse filho varão dessa maneira. Paulo falou: agora vocês vieram para a vida da igreja. Então a igreja em Coríntios entrou todo tipo de pessoas,
Tinha judeu, é isso? Tinha sábios, tinha gregos, tinha filósofos, tinha alguém que teve uma vida de muitos anos de prostituição, tinha alguns mesmos que já havia matado, roubado, mas ainda, irmãos, a vida, o velho homem quer nos instigar a viver aquilo que nós já abandonamos. Todos os dias é uma luta constante. Paulo fala, nós precisamos correr de tal maneira, senão nós não vamos alcançar o reino. É um desafio para nós, irmãos. É fácil? Não é fácil, é um desafio. Aí Paulo falou, correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo fala, todos correm, mas um só leva o prêmio. Então, ser vencedor é para alguns? Irmãos, Deus está falando de um vencedor coletivo. Um só leva o prêmio. Aí depende de mim e de você. Se você crê que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam vão se apoderar dele, tomar posse dele, se você vive a vida da igreja desta maneira, esse prêmio, que um só, ou seja, a igreja madura, trabalhada, aperfeiçoada, com esse processo, se tornando essa linda borboleta, uma lagarta transformada em uma linda borboleta. Irmãos, isso é muita esperança. Por isso que eu e você temos que viver forte a vida da igreja. Não abandonar em momento nenhum. O que é vida da igreja? Dentro da minha casa, vida da igreja. Dentro do metrô, vida da igreja. Ao estacionar o carro, vida da igreja. Não é isso? Trabalho, segunda, terça, vida da igreja. Uma faculdade, ouvindo ideologias atrás de outras ideologias, cheio de Cristo dentro de você. Você ouve, mas fala, Senhor, obrigado, porque eu não sou dessa esfera. Eu tenho uma identidade. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, nós sabemos em quem temos crido ou não? Há esperança para nós, irmãos. Semana que vem, à noite, teremos a reunião de evangelismo, da qual o tema é: há esperança para mim. Irmãos, todos nós temos esperança de ser esse que vai levar o prêmio. Mas aí, irmãos, não dá para viver de qualquer maneira. Paulo falou para os coríntios, aqui no capítulo 9, no capítulo 10, Paulo aborda sobre a experiência do povo de Israel. Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, tome cuidado. Não deixa de invocar o nome do Senhor durante o dia. Não deixa de ler a Bíblia durante o dia. Senão você está correndo um sério risco de cair. Cair em quê, irmãos? Deixar de reunir? Não necessariamente. Mas a nossa vida da alma, o nosso ego, começa a infiltrar. E começamos a trazer dano. Paulo fala, olha, já temos a experiência do povo de Israel. Aí Paulo fala, é um exemplo, por isso vocês, aí do metade quase na metade do capítulo 10, a partir do versículo 14, Paulo fala, foge da idolatria. Porque no capítulo 11, irmãos, Paulo vai falar sobre a mesa do Senhor. Imagina, irmãos, deve amar a vida da igreja da qual você mora, que é Belo Horizonte. Amar o seu grupo familiar. Senhor, tem 15 irmãos no meu grupo familiar, mas participa 6. Ame o seu grupo familiar, irmãos. Ore pelos demais, porque isso é vida da igreja. Se Paulo começasse a criticar, ia desqualificar muitos irmãos. Por isso que hoje, irmãos, a esfera da vida da igreja é a esfera de paz, de amor. Paulo fala, o reino de Deus não é comida, não é disputa, não é briga.
Não adianta falar que você é de Cefas. Eu sou de Cefas, eu sou de quem? De Apolo. Aí vem aqui, ó, Braga é o Cefas, né? Braga e o Hugo é o Apolo. Aí vem o Almir e o Hugo partiu o pão, né? Igual nós partimos o pão nessa manhã. Aí na hora que o Apolo passar, não, você não é meu, você não é de mim. Vai pular lá para o Daniel, que é de Cristo, né? Aí nós vamos, irmãos, pulando. É fácil servir o pão para alguém que se prostituiu a vida toda? É fácil? É fácil partir o pão para alguém que foi um roubador? Alguém que até matou? Se você não tiver visão do que Cristo fez, olha o que Cristo fez, irmãos, em Efésios. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, desvendando-nos, 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando Cristo veio, irmãos, ele descortinou, ele desvendou o mistério que estava oculto. Nem os anjos, de acordo com a epístola, acho que é 1 Pedro, né? Nem os anjos entendiam o que Deus estava fazendo. De um lado, a humanidade sofrendo, aí Deus envia Cristo, Cristo como um homem ali vivendo na terra, daqui a pouco Cristo, que seria o Salvador, ele morre, ninguém entendia nada, os anjos ficavam ali, o que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Terceiro dia, aí ressurge Cristo. Deus começou a desvendar aquilo que estava oculto. Deus falou: eu não posso mais deixar com que os meus filhos vivam da mesma condição, eu preciso fazer algo. Aí Cristo ressuscitou, e a Bíblia fala que quando o Senhor ressuscitou, ele ressuscitou como o Espírito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E ainda esse o Espírito, ele passou a dar vida ao homem caído. Até a esperança da natureza, irmãos, começou a mover-se algo. Porque de acordo com Romanos capítulo 8, fala que há uma ardente expectativa. Todo o universo, irmãos, tem uma ardente expectativa de quê, irmãos? De ficar mais rico, de ajuntar mais coisas. A criação, irmãos, está gemendo. A natureza não suporta tanta dor, tanta calamidade, tanta injustiça. Sai para a rua, injustiça. Vai para os bairros, injustiça. Você compra uma casa, financia, paga ali anos. Daqui a pouco o seu vizinho, irmãos, é perturbador. E você fala: como, Senhor, agora 30 anos, financiamento, e meu vizinho com o som alto ligado até as 23 horas. O que eu vou fazer, Senhor? Desvendando-nos o mistério que estava oculto. Antes de crer, você não suportaria. Você ia brigar, matar, questionar, reclamar, ia ficar perturbado igual ele. Aí você ia colocar um hino lá nas alturas, né? É competição, né? De vida da alma que não tem fim. Aí hoje você vê e fala: Senhor, o Senhor desvendou o mistério que estava oculto. Antes eu não suportaria, mas agora, Senhor, tem vida dentro do meu corpo. Até mesmo, irmãos, quando nós estamos doentes, vale a pena esforçar um pouco mais e vir para a reunião da igreja.
Porque a Bíblia também em Romanos fala que esse Espírito é tão forte que ele pode vivificar os nossos corpos mortais. Deus não quer dar vida só ao nosso espírito, Ele quer dar vida ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Por isso nós conseguimos amar todos os irmãos. A igreja em Corinto, irmãos, aos olhos de Deus, ela é maravilhosa. Porque Cristo, como o poder de Deus e a sabedoria de Deus, é a solução para todos os nossos problemas. Senhor, mas eu passei tanto tempo na carne. Não preocupe, porque agora você tem o Espírito para te dar vida. Então Deus, irmãos, desvendou tudo isso. Por isso, irmãos e irmãs, pais e mães, avós, irmãos viúvos, irmãos divorciados, fiquem em paz, irmãos. Dentro de nós tem o Espírito que dá vida. E Deus está movendo todo o universo. Aqui fala que Deus está convergindo, né? Todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, convergindo, irmãos, a nosso favor. Para que daqui a um tempo, irmãos, a igreja sendo produzida como essa noiva vencedora, o Senhor venha falar para todos nós: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Tem que ter foco, tem que estar comprometido. Como nós vimos na semana retrasada, a experiência dos valentes de Davi, e depois do exército de Davi. Ali fala que um menor valia por 100, e um outro maior na sua experiência valia por 1000. Porque tinha um foco, tinha uma meta. Tinha guerra, eles se posicionavam. Davi suspirava, querendo tomar água do poço dos filisteus. Ele só falava: quem me dera. Já tinha 3 pronto ali, já com a água pronta para poder dar para Davi. Isso é comprometimento, não é isso? Quando o Senhor fala: vamos ofertar para a África, eu já me posiciono. Eis-me aqui, Senhor. Ninguém está falando para você ofertar R$1000. Senhor, meus R$5 é o meu comprometimento com a obra do Senhor. Isso, irmãos, é viver a vida da igreja. Aí o Senhor, como o Espírito, encabeçou todas as coisas. Então agora nós estamos debaixo do dispensar do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso que Hebreus fala que quando nós cremos no Senhor, nós precisamos crer forte que Ele se torna galardoador para aqueles que o buscam. Irmãos, quando nós buscamos a vida da igreja, quando nós exercitamos o nosso espírito, Deus se torna galardoador para com você, porque você está buscando Cristo. Mas Senhor, eu estou com um problema sério no meu relacionamento conjugal. Irmãos, Deus não está perguntando isso. Ele fala: você quer que eu torne galardoador dentro da sua casa? Me busque. Mas Senhor, eu não sou um sábio, eu não sou um filósofo. Não, é bom que não seja. Porque você tem dentro de você o poder de Deus, a sabedoria de Deus, que é Cristo, para vencer, irmãos, todas as coisas. Por isso que a vida da igreja tem que ter um foco, tem que ter uma meta. É que o nosso irmão Pedro está falando: sermos engajados, termos um foco, um comprometimento. Senão, irmãos, nós vamos anular talvez anos de vida da igreja. Mas como essa manhã, e o nosso irmão também orou, é um momento de nós termos um novo começo. Você está debaixo da cobertura do sangue. Você acha que aqueles soldados ou os valentes de Davi, com uma lança só, tinha um lá que era um verdadeiro espadachim, né? Samuel fala, ele matou 800, irmãos. No final a mão dele estava tão pegada a sua espada, que ele estava como se fosse uma cãibra, né? Que já não conseguia soltar mais. Como fazer? Um homem
lutar contra 800, um outro com 300, um só destruir 300, depois um outro destruiu também 300, depois um outro destruiu 2 dos maiores gigantes. Que capacidade é essa, irmãos? Se não for uma capacidade que vem do alto. Por isso que ali fala que Deus, vamos ler só esse versículo, nessa passagem, que nós já lemos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Ó Senhor Jesus, Doze, 22. Por quê? Vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Irmãos, esse exército foi se formando. Vocês acham que eram pessoas só qualificadas, irmãos? Nós não cremos nisso. São pessoas como nós. Deus está formando esse exército. Por exemplo, quando nós chegamos na reunião da igreja e cantamos o hino, não é como se fosse um exército cantando? Cheio de desfrute, cheio de comprometimento. Você esquece dos problemas, esquece das mágoas, esquece das aflições. Você se volta para Cristo e você está cheio, empoderado. Mas quando eu vou para minha casa, irmãos, é a mesma coisa. Eu preciso crer que eu estou debaixo do encabeçar de Cristo. Mesmo sofrendo no meu trabalho algumas aflições, mas tenho que lembrar de Cristo e a igreja. Senhor, eu estou aqui na faculdade passando por alguns momentos de tribulação. Aí você se lembra da igreja, irmãos. Cristo está encabeçando todas as coisas. Não se sinta só, não se sinta desamparado, não se sinta como se você fosse um dos piores irmãos da vida da igreja. Quando você entra para o local de reuniões, você precisa entrar com cabeça erguida, dizendo: Senhor, eu estou debaixo da cobertura do teu sangue. Se tem problema com os irmãos, é só ter comunhão. Se o problema é com Deus, também é só ter comunhão. E as nossas dificuldades são resolvidas, porque nós temos o sangue do Senhor, que Ele é de fato precioso. Nós não podemos ficar dentro da nossa casa, irmãos, enclausurado. Não importa o nosso problema, não é doutrina, irmãos. Quando nós cantamos aquele hino, amamos com amor fraternal os irmãos. Você sente que é doutrina? Você não sente que é doutrina, você canta com o coração. Talvez você nem goste de alguns irmãos, não é isso? Talvez você nem goste do seu GF ou do irmão que está do seu lado. Mas você canta com pureza, porque não é doutrina, irmãos, é uma realidade. Nós de fato amamos com amor fraternal os irmãos. Temos falha? Bastante, não é isso? Temos dificuldade no apacentar? Muitas dificuldades. Temos dificuldade em orar uns pelos outros? Temos dificuldade. Mas amamos, irmãos. Amamos com amor fraternal os irmãos. É a nossa alegria. É a nossa querida família. Irmãos, você tem outra família mais querida do que a família da vida da igreja? Da qual o nosso Pai está encabeçando todas as coisas. O irmão pode ser falho hoje, mas amanhã, irmãos, ele já não é mais falho, porque ele ganhou luz do Senhor e avançou um pouco mais na sua experiência. Aí você não pode julgar. Vai julgar aqui a igreja em Corintos? Deus olha e fala: eu não vejo iniquidade nenhuma. A igreja, aos olhos de Deus, é sem mácula, ela é sem ruga, ela é sem defeito nenhum. Às vezes ficamos presos, irmãos,
em muitas questões. Em Lucas, para mim poder concluir aqui o encargo, Lucas, ó Senhor Jesus, Lucas capítulo 12, ó Senhor Jesus, aí o capítulo 12 diz assim, versículo 19, o 18 diz assim, e disse, farei isso. Aí alguém decidiu, vou fazer isso, eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, não tem problema nenhum. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Quem não quer ter um depósito assim, irmãos? É isso? A juntar bens para muitos anos. Descansa. Aí você vai descansar, As ações estão subindo, você está descansado. Está comendo, bebendo, está regalando-te. Ali, tranquilo. Você não tem compromisso, não tem foco com a igreja. Reunião da igreja, você está tranquilo. Esse é problema da liderança da igreja. Não é isso? O irmão está com um problema sério. Essa semana, por exemplo, irmãos, o pai da Valéria morreu, pai da casa 2, da Analita, Analita que chama? Anelita, Anelita. Depois a mãe da Dulcineia, morreu. Aí, e aí? Aí não é fácil, irmãos. Você chega ali como o velório da irmã, do pai da Valéria, Aquele grupo de pessoas, alguns têm o Senhor, outros não. Aflitos, um desmaia ali, outro desmaia aqui, perdeu algo, não tem mais, não é isso? Não é fácil. Aí um membro está sofrendo. Se eu não tenho compromisso, o problema é desse membro que está sofrendo, mas é porque hoje você não dá tanta importância. Daqui a pouco eu preciso tomar água, aí eu estou aqui, é isso? Estou aqui, eu preciso tomar água, estou com sede. Aí eu vou valorizar a importância, irmãos, que não dá para puxar aqui, não é isso? Não dá para jogar um canudo ali, mesmo jogar eu preciso da mão. Aí eu preciso da cooperação do irmão Braga, que é a mão, é isso? Aí eu preciso da cooperação do irmão Hugo, que é o pé para caminhar. Olha que coordenação, irmãos. Você não se sente alegre pela sua mão? Você não se sente alegre pelo seu pé? Não é isso? Você está vendo meio embaçado, aí a sua mão vem e coloca os olhos, o óculos, tudo muito bem, tranquilo. Isso dá paz. Aqueles valentes falaram, seu Davi, Deus te ungiu, nós cremos que Deus te ungiu. Agora, Deus, nós estamos aqui para te ajudar. Eles falaram assim, irmãos, nós estamos aqui para te ajudar. Não é isso? Você acha que Davi, um franzinino daquele, acho que era o 8º da família, escondidinho ali. Aí, por que as pessoas, irmãos, levantou-se um grande exército? Porque aquele homem franzininho, não é isso? Você acha que nele mesmo ele tinha alguma autoridade? Por isso, irmãos, que um exército começa a se formar quando eu e você invocamos o nome do Senhor. Davi chegou ali, viu o gigante, todo mundo assustado com aquele gigante, não é isso? Mas ele cria, irmãos. Por isso que você pode estar no trabalho, irmãos, você precisa crer. Tem um gigante enorme diante de você, e você ali, entendeu? Todo ali preocupado, acho que eu não vou aguentar, eu não consigo mais reunir, vida da igreja, conferência, oferta, eu não consigo, é muito para mim. Por isso que Lucas capítulo 9, versículo 32, nós vemos ali, acho que esse mesmo capítulo, versículo 12, 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Aí você fica, irmão, não precisa temer. Aí Davi pegou ali a pedra, a pedrinha, a funda, e esperou o gigante, não é isso? Tem problema, tem dificuldade, mas nós temos aquele, irmãos, que já venceu todas as coisas. Não é uma doutrina, irmãos. Aquele irmão, às vezes fala assim, aquele irmão ali,
Ele está bem no seu casamento, porque a esposa trabalha, ele trabalha, os filhos trabalham, mas eu não. Eu estou com problema financeiro, minha esposa está desempregada. Irmão, nós começamos a questionar, a analisar. Aí nós vamos sucumbir, nós vamos parar. Por isso que Hebreus fala que Deus a tudo vê e a tudo sonda. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E quando nós formos comparecer diante do tribunal de Cristo, irmãos, creia em ouvir a voz de Deus, servo bom, fiel e prudente. Naqueles momentos que você estava passando por dificuldade, você aprendeu a derrotar o gigante. Porque atrás de você, de acordo também com Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2, tem uma nuvem de testemunha. Tem um grupo familiar dizendo, vai. O casamento está difícil, mas tem irmãos orando, vai. Correi de tal maneira. Senhor, agora meu filho está com 3, 4 anos, vai começar a ir para a escola. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, que você não está só. Pais, vocês não estão só. Tem um grupo de pessoas orando, intercedendo. Por que Pedro não sucumbiu, irmãos, e foi peneirado pelo diabo? Porque o Senhor falou, Pedro, o demônio quis te peneirar, mas eu orei, eu intercedi por ti. Não menospreze, irmãos, por menor que você se acha. Não menospreze a sua vida da igreja. Quando você ora, intercede, irmãos, é como Davi ali intercedendo, orando e lançando a pedra para derrubar um grande gigante. Por isso nós devemos ser pessoas revestidas de autoridade. A sua oração de 15 segundos, irmãos, faz muita diferença. Quando você chega na sua casa, tudo confuso, irmãos, nem sempre é mar de rosas. Como nós cantamos, Deus não, tem um hino, né? Deus não nos prometeu somente céu azul. Tem dia, irmãos, que o céu não está azul. Tem dia que está nublado. Tem dia que está tempestuoso. Não é isso? Tem dia que não está fácil para ninguém, irmãos. Não pensa que está fácil. Aí você precisa crer que tem um grupo de irmãos na segunda-feira na reunião administrativa orando por você. Você precisa crer que tem um irmão e uma irmã dentro da casa dela de joelho orando por você. Não se sinta só, irmãos, senão você vai ser derrubado. Mas quando você crê que tem um grupo de pessoas intercedendo, cuidando. Hoje à tarde, por exemplo, a abertura do semestre dos adolescentes. Olha o grupo, levanta os adolescentes, por favor. Olha que grupo, irmãos, maravilhoso. Há um exército sendo formado, não é isso? Irmãos, é maravilhoso isso. Você como pai, você como mãe, você como mãe de adolescente ou pai ou de criança ou de jovem, irmãos, tenha intrepidez e ousadia e creia que Deus está cuidando dos seus filhos por meio da vida da igreja. Mas, irmão, meu filho não reúne mais, mas ele também está sendo cuidado pela vida da igreja, porque você não desistiu, você está permanecendo firme, orando pelo seu filho, orando pelo seu marido, orando pela salvação. Não pare, não desista, correi de tal maneira que um dia você vai alcançar o prêmio. Irmãos, essa é a vida da igreja, com bastante comprometimento. Todo o capítulo de Lucas, essa pessoa aqui estava achando que estava bem. Aí o versículo, para concluir aqui, o versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, como eu sou louco? Eu tenho bens, estou comendo, bebendo, para muitos anos eu tenho bens. O Senhor falou, é louco. Se você não invoca o nome do Senhor, é louco. Se você não reúne, você é louco.
Se você vive a vida da igreja, ou a vida familiar, sem comunhão com a igreja, você é louco de fazer isso. Se você pensa casar daqui a um tempo, o Éden mais a Andresa, né? Isso, cadê ela? Está por aí, né? Vamos casar em outubro, né? Sem vida da igreja, vocês são loucos. Devolve para os pais antes, né? Mas por que, irmãos, nós temos ousadia de apresentar? Porque vive a vida da igreja. Aí o Senhor falou: o que tens, louco? Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Irmãos, para quem será? Nasceu um filho. Para quem é o filho, irmãos? É para Cristo e a igreja. Você recebeu no início ou no final do mês o seu salário. Para quem é o seu salário, irmãos? É para Cristo e para a igreja. Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele conta com a cooperação do homem. Olha nessa manhã que beleza, as crianças ofertando, todos os irmãos ofertando, irmãos. O nosso dinheiro, irmãos, é para Cristo e para a igreja. Nós não somos loucos, irmãos. Somos loucos quando nós vivemos na nossa vida natural, na nossa vida da alma. Mas quando nós cremos no poder de Cristo que está em nós, de acordo com Isaías, nem mesmo o louco errará o caminho, porque esse caminho se chama o caminho santo. Irmãos, Cristo está dentro de nós, encabeçando todas as coisas. Tudo concorre a nosso favor. Por isso nós podemos com muita autoridade e intrepidez viver a vida da igreja. Essa experiência, irmãos, é a experiência que filósofo não experimentou, sábios não experimentaram, muitos tentaram e não conseguiram, mas é um privilégio tão grande, irmãos. Nessa era e nessa reta final, Deus chamou e escolheu você para viver a vida da igreja. Nós somos, de acordo com Mateus, os trabalhadores da última hora. Você foi chamado nesta era, se sinta privilegiado. Senhor, mas essa era está tão confusa. Mas dentro de você tem o Espírito, 7 vezes intensificados. Apocalipse fala que tem os olhos do Cordeiro como chamas de fogo, para queimar todas as nossas impurezas e nos apresentar puros diante de Cristo. Aí o demônio fala: você é um derrotado, você não consegue nem invocar o nome do Senhor, essa semana você nem abriu o alimento diário. Irmãos, esse é o peso? Essa é a medida? Se for a medida, nós estamos acabados. Mas no momento que nós somos iluminados pela palavra, e nós falamos: Senhor, realmente o demônio está me acusando, e eu realmente confesso que ele está certo, eu não fiz nada disso. Ele agora até cooperou, porque na acusação dele, eu voltei-me ao Senhor, e de joelho roguei pelo teu sangue. Agora eu estou diante de Deus. Aí quando Deus olha para você, Ele olha para o Wagner, cheio de acusação. Aí Deus olha: eu não vejo nele iniquidade nenhuma. O que eu vejo é o sangue do Cordeiro que foi derramado em favor dele. Isso, irmãos, é derrotar o inimigo como um exército. Aí você está no trabalho ou nas ruas como os colportores. Quem são os colportores, irmãos? Para numa esquina orar por 20, 30, 40 segundos para uma pessoa da qual ele não conhece. Passa alguém desconhecido, mas ele está revestido de autoridade, não de capacidade, não de qualificação, mas de autoridade que vem do alto. Cristo o revestiu como revestiu você, para você chegar para a sua esposa ou para o seu marido e falar: meu bem, tem 1 ano que eu não falo que eu te amo, mas nessa manhã eu ganhei luz diante de Deus e eu falo que eu te amo. Vira para os filhos e fala: filho, eu confesso que eu não sei cuidar de você,
mas eu sei te abraçar. Eu não sei falar palavras para te ajudar, mas eu sei te abraçar. Eu sei te invocar o nome do Senhor juntos com você. Irmãos, Paulo fazia isso todos os dias, irmãos. Paulo falou: esquece das coisas que para trás fica. Irmãos, nós devemos esquecer das coisas que para trás fica. Derrotas, vitórias, acusações, traumas, psicológico, psiquiátrico, doenças, acusação de vizinho, de chefe de trabalho, amargura, irmãos, falta de dinheiro ou com muito dinheiro, irmãos, esquece tudo isso. Quando coloca na balança, irmãos, tudo isso vai ser aniquilado como fogo. O Senhor vai queimar toda palha, feno, madeira. Se você tem um grãozinho, um milésimo de peso de ouro de Cristo, irmãos, isso é o que Deus vai te dar. Todos nós temos ouro dentro de nós, temos a natureza de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar nenhuma investida maligna. Com muita ousadia e intrepidez, diga para o Senhor: Senhor, eu creio no teu sangue. Eu tenho um foco, eu tenho um comprometimento. Eu creio que o Senhor começou essa boa obra em mim. Deus começou essa boa obra, irmãos. Ele há de completá-la. Talvez você quer que complete agora. Não dá para transformar uma lagarta em uma borboleta de um dia para o outro. Gasta-se um tempo. Aí o segredo é ficar no casulo, permanecer no casulo. Faça com que o seu marido permaneça no casulo. Já já você vai ver as asinhas começando a brilhar, cheia de cores. Você vai falar: esse não é o meu marido. Meu marido não é assim. É assim, irmãos. Deus está vendo ele assim desde o dia que você assumiu o compromisso em casar-se com ele. Quando você concebeu o seu filho, ali no ventre, Deus já está vendo, irmãos. Às vezes nós achamos e vemos alguém fraco, não é isso? Alguém que não consegue exercitar o espírito. Deus não vê assim. Você pode olhar um e outro e falar assim: aquele irmão é fraco, aquele é bom, aquele não é. Deus não vê assim. Deus vê um exército sendo se levantando. Um vale por 100, o outro vale por 1000, mas é um exército só. É uma qualificação só. Ó Senhor Jesus, tem que parar.